Senhor Deus, nós te agradecemos porque Tu és bom, porque Tu és grande. Nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, que Tu possas falar conosco nessa manhã, que nós possamos ter o nosso coração aberto. Senhor Jesus Cristo, manifesta-te nesse meio, que o Teu Santo Espírito possa agir em cada um de nós. Nós te pedimos, Pai, que nós possamos ouvir hoje o Teu chamado e seguir atrás de Ti. Senhor, eu oro também que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Meus irmãos, uma das grandes dificuldades em pregar um texto tão conhecido como esse da nossa leitura de hoje, Marcos capítulo 1, versículo 14 a 20, é que cada um de nós provavelmente já conhece esse texto e traz uma carga do que já foi ouvido, do que já viram outras pessoas pregando sobre esse texto. Essa é uma grande dificuldade que nós temos nesse momento, porque muitas vezes essa familiaridade que nós trazemos conosco pode, muitas vezes, nos anestesiar para não ouvir aquilo que o texto quer nos comunicar. Por isso, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês hoje, de que pudessem olhar para esse texto de Marcos capítulo 1, versículos 14 a 20. Esse texto que já é tão conhecido como se nós estivéssemos lendo e nos encontrando com ele pela primeira vez. Então, que nós possamos nos despir para ter um primeiro encontro como leitores de Marcos pela primeira vez. Esse é meu pedido para todos vocês hoje, amém? Meus irmãos, a nossa leitura hoje começa no primeiro versículo, no versículo 14, com uma informação que para Marcos especificamente é crucial. João Batista foi preso. João Batista foi apresentado como precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho para que Jesus pudesse iniciar o seu ministério. Mas o versículo 14 começa com essa informação. Ele agora está preso. No Evangelho de Marcos, Jesus somente começou o seu ministério após a prisão de João Batista. E com a prisão de João Batista, nós podemos enxergar no Evangelho de Marcos que acontece uma transição. Agora, não é mais o precursor, a voz que clamava no deserto, que seria a voz de Deus para todo aquele povo de Israel. Não mais ele, mas a voz de Deus agora seria Jesus Cristo. Jesus estava assumindo o papel que até então era de João Batista para aquele povo. Mas muito mais do que isso Jesus estava fazendo. O texto deixa implícito que algo mais profundo está acontecendo aqui. Com a prisão de João Batista, que aconteceu provavelmente enquanto Jesus estava tendo seu confronto com Satanás no deserto, nos é sugerido que o tempo escatológico do cumprimento das promessas de Deus havia se iniciado. Enfim, as promessas, a expectativa do povo de Israel estava se cumprindo. E o que marcou o início desse novo momento foi a prisão de João Batista. Bom, Jesus foi para o deserto e lá ele venceu os poderes das trevas. Nós podemos encontrar em pequenos 2 versículos a notícia que Jesus teve um confronto com Satanás. Os poderes das trevas então revidaram, prendendo João Batista. De qualquer maneira, da mesma forma como João Batista foi entregue para as autoridades para ser preso, de uma forma com que ele experimentou, de certa maneira, ele teve a mesma experiência que Jesus viria a ter no futuro, porque no futuro Jesus também seria entregue às autoridades para a prisão. Marcos gosta de trazer esse paralelo entre João Batista e Jesus. E esse evento da prisão de João Batista marca essa virada da história, e o início dessa nova história é o início do ministério de Jesus. Agora, meus irmãos, João Batista sai de cena, e entra em cena aquela pessoa que João Batista disse que era o muito mais forte do que eu. Por isso,
nós podemos encontrar então, logo após a prisão de João Batista, Jesus inicia seu ministério e ele vai em direção para a Galileia e ele começa a pregar o Evangelho de Deus. E enquanto João Batista ficava no deserto, nós podemos observar no nosso texto ainda em Marcos, que João Batista ficava no deserto e as pessoas iam em direção a João Batista para ouvirem o que João Batista tinha a falar e para serem batizadas por João Batista, elas se moviam até João Batista. Porém, Jesus não. Jesus é aquele que vai ao encontro das pessoas com a sua mensagem. Existe esse contraste entre João Batista e Jesus. Além disso, as pessoas que nós podemos observar no nosso texto, as pessoas que iam até João Batista, e Marcos faz questão de dizer quais pessoas eram. Era o povo de Jerusalém e o povo da Judéia. Esses eram os grandes centros econômicos, sociais e políticos da região. A elite, as grandes cidades é que estavam indo em direção a João Batista. Mas Jesus não começa o ministério dele em Jerusalém, nem mesmo na Judéia. O nosso texto diz que Jesus vai até a Galileia. E o nosso texto não deixa claro, mas a Galileia, aquelas pessoas que leram Marcos pela primeira vez, tinham muito bem consciência do que era a Galileia. A Galileia, ao contrário da Judéia e de Jerusalém, eram dos lugares onde viviam mais pobres e mais pessoas marginalizadas. Além disso, existe um outro contraste entre essas cidades. A Judéia e Jerusalém são os lugares onde Jesus vai, e ali ele é rejeitado, preso, crucificado e morto. A Galileia é o lugar em que o ministério de Jesus mais frutificou. A Galileia é a terra onde o Evangelho foi verdadeiramente proclamado. A Galileia, no Evangelho de Marcos, é a terra da salvação. Esse é um dos temas do Evangelho de Marcos, sobre a terra. A Galileia é a terra da salvação. E Jesus chega então na Galileia e começa a pregar. No versículo 15, nós temos uma demonstração do que Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o conteúdo da pregação de Jesus. Meus irmãos, houve uma mudança de eras, a espera enfim acabou, o tempo é chegado e o reino de Deus está às portas. O momento tão esperado pelo povo de Israel, em que o próprio domínio de Satanás teria um fim e seria substituído pelo domínio de Deus. Esse tempo chegou, enfim o próprio Deus seria rei sobre Israel. Enfim o próprio Deus seria rei sobre todas as coisas, sobre todo o mundo. Jesus estava proclamando uma mudança de eras, mas não somente isso, uma mudança de senhorio. O reino de Deus está chegando. Uma proclamação, meus irmãos, que continuou na boca também dos apóstolos, da próxima geração que veio depois de Jesus Cristo. Nós encontramos, por exemplo, na boca do próprio apóstolo Paulo, essa fala sobre a mudança de eras, e uma das nossas leituras hoje, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 e 31, nos diz o seguinte: nos resta pouco tempo, porque a forma presente deste mundo já passou. A nova criação, o reino de Deus, está chegando. Essa é a mensagem de Jesus, essa foi a mensagem de Paulo. E se você observar os primeiros 15 versículos, do versículo 1 ao versículo 15, do Evangelho de Marcos, você vai perceber que muita coisa aconteceu num espaço tão curto de texto. Os eventos que, conforme se esperava, que aconteceriam somente no final da história, quando Deus enfim conduziria a história, a criação, para uma conclusão digna, aquele evento que nós popularmente conhecemos como o fim de todas as coisas, elas já estavam acontecendo agora no ministério de Jesus, no advento de Jesus Cristo. A Escritura, conforme Marcos quer demonstrar para a gente, já estava se cumprindo. O Elias que foi profetizado já retornou.
o céu se rasgou e estava aberto. O Espírito desceu, a voz de Deus pôde se ouvir, os anjos apareceram. O teste final de Deus, da humanidade contra Satanás, foi vencido pelo próprio Jesus no deserto. A paz escatológica entre animais, feras e a humanidade já foi experimentada por Jesus também no deserto. Enfim, uma nova criação. Em resumo, a chegada do Messias, de Jesus, do Cristo, era a vinda do reino de Deus para o mundo e da nova criação, profetizada pelos profetas no Antigo Testamento. E qual a resposta que as pessoas deveriam dar para essa proclamação de Jesus? Jesus afirma que o povo deveria se arrepender e que eles deveriam crer no Evangelho. E aqui, meus irmãos, nós temos que parar um pouco, para entender que essas palavras possuem um significado muito diferentemente do que eles possuem para nós hoje. Para as pessoas do passado, elas possuem um significado diferente, sabe? Para nós, crer, o que é crer? Para nós, crer é algo que acontece em nossas mentes, dentro de nossas cabeças. Para nós, crer é simplesmente saber que algo é verdade. Eu sei que é verdade, eu creio que isso é verdade, eu creio que isso é uma descrição da realidade. Mas crer ou ter fé no mundo bíblico vai muito além do simples saber que algo é verdade. Isso não é crer de conforme a Bíblia diz. Na Bíblia, vive muito mais do que algo que acontece dentro da nossa cabeça, é algo que acontece no nosso coração. Crer é muito mais do que o nosso acreditar. Crer é muito mais do que até mesmo nós podemos sentir. Crer é simplesmente viver. Não é por acaso que a palavra para fé na Bíblia, no Novo Testamento, é a mesma palavra para fidelidade, porque essas duas coisas no Novo Testamento são intercambiáveis. Como diz um teólogo, num famoso dito, Dietrich Bonhoeffer, ele diz que só aquele que crê é obediente, e só é obediente aquele que crê. Ter fé envolve muito mais aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós acreditamos, meus irmãos. E da mesma forma, nós estamos acostumados a entender arrependimento como, novamente, nós somos muito sentimentalistas, né? Como um sentimento que acontece dentro do nosso coração, muito parecido com a tristeza ou com o pesar. E nós, provavelmente, esse sentimento surge quando nós fazemos algo que nós sabemos que não deveríamos ter feito, ou que provavelmente nós nos damos mal por aquilo que nós fizemos. Mas no mundo bíblico, arrependimento traz a noção de retorno, de dar uma volta, de retornar ao seu caminho, uma mudança de caminho, muito mais do que sentir, muito mais do que algo que acontece dentro das nossas cabeças, muito mais do que um pesar, envolve novamente um agir. Isso é algo que pode ser observado no momento em que você muda os seus caminhos. O povo bíblico era muito literal. Nós somos muito racionais e espiritualizantes. Nós espiritualizamos muitas as coisas que são muito práticas para aquelas pessoas. Meus irmãos, um exemplo de arrependimento nós podemos encontrar na nossa leitura do texto de Jonas sobre Nínive hoje. Esse texto ilustra muito bem o que é arrependimento. Pensem só, Nínive, na nossa leitura do Antigo Testamento, era a capital da Assíria. E a Assíria, os assírios foram o povo que cercou e destruiu a tribo do norte de Israel, dizimando 9 das 12 tribos. Eles eram extremamente violentos. E Jonas, o profeta de Israel, ele foi enviado por Deus para pregar para aquele povo que assassinou todos os seus vizinhos, os seus patriotas, cidadãos que viviam ao seu lado, e ele foi enviado para aquelas pessoas cruéis e malignas para pregar que elas deveriam se arrepender, senão Deus iria trazer destruição sobre eles. Mas Jonas não queria pregar isso para aquele povo sanguinário que matou os meus compatriotas.
Porque ele não queria pregar, não é porque ele era medroso, era porque ele sabia que Deus era misericordioso e que se por algum acaso aquele povo se arrependesse, Deus não iria trazer a destruição sobre eles, que ele queria que aquele povo fosse destruído. Eles merecem a destruição. É isso que Jonas pensava. Contudo, a gente observa no texto de Jonas um contraste. A destruição só veio sobre Israel porque constantemente os profetas iam pregar para Israel que eles se arrependessem. E Israel, que era o povo de Deus, que tinha uma aliança com Deus, eles nunca se arrependeram. Já Nínive, eles não eram o povo de Deus. E apenas um profeta que não estava nem um pouco interessado na conversão daquele povo foi enviado. E esse um profeta, totalmente desinteressado, pregou a mensagem, e ao contrário do povo de Deus, o povo pagão, sanguinário, corrupto e destruidor, eles se arrependeram. Ao contrário do povo de Deus, que demonstrou não ter nenhum arrependimento, o povo que não era o povo de Deus se arrependeu. E Jonas teve sucesso, algo que ele não queria. Ele não queria ser bem-sucedido. Nós podemos observar no texto de Jonas, que logo depois da pregação de Jonas, aquele povo o rei do povo proclama um jejum, eles se vestem de pano de saco e cinzas, e o rei do povo proclama que nem os homens nem os animais, nem boi nem ovelhas, provem coisa alguma, não comam, não bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Tanto homens como animais, clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência das suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. Conforme nos conta Jonas, esse povo se arrependeu e mudou. Isso é arrependimento. Mas o nosso texto de Marcos, capítulo 1, continua com Jesus, aquele que João Batista disse que era o muito mais forte, andando à beira do mar da Galileia. E o leitor do Evangelho, aquele que já leu o texto a partir do primeiro versículo até aqui, sabe muito bem que Jesus, quem é Jesus? O primeiro versículo deixa a gente claro, Jesus é o Filho de Deus. A voz do céu fala, Ele é o Filho de Deus. Nós vimos o Espírito descendo sobre ele, a voz do céu decretando isso tudo. Nós vimos que ele foi para o deserto, teve um confronto com Satanás, e lá no deserto ele venceu. E o leitor de Marcos deve se perguntar, esse homem incrível, qual deve ser a próxima ação dele? E deve ser um tanto quanto anticlimático observar que a próxima ação de Jesus não é continuar sua jornada sozinho, é procurar pessoas para o segui-lo, e muito mais do que procurar pessoas para o segui-lo, procurar pessoas insignificantes para segui-lo. A nossa leitura continua e afirma que Jesus andando viu dois irmãos, Simão e André. Jesus os vê, eles não veem Jesus, eles estavam apenas pescando. Eles não eram homens que estavam em alguma busca religiosa, eles estavam apenas trabalhando, o que era esperado deles. E de repente, Jesus diz, venham após mim e farei de vocês pescadores de gente. E o nosso texto diz, e então imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles passaram a segui-lo também, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no seu barco. Jesus começa a chamar pessoas, e pessoas passam a seguir. Venham após mim, e eu farei de vocês. Meus irmãos, Jesus chama, mas unido a esse chamado de Jesus,
existe também um compromisso do próprio Jesus. Ele é aquele que irá transformar esses pescadores de gente, em pescadores de peixes, em pescadores de gente. Eles não serão eles não estão indo para uma jornada para aprender. Esse versículo deixa claro para a gente um compromisso de Jesus de transformar eles nisso. Jesus é quem vai fazer a transformação. E pescadores de gente, existe uma divisão entre teólogos sobre o significado disso aqui. Alguns teólogos pensam que Jesus estava apenas utilizando uma metáfora em comparação com o emprego que eles tinham naquele momento, com o que eles viriam a fazer. Jesus utilizou o trabalho deles apenas como uma metáfora ilustrativa do novo chamado deles. Por outro lado, existem teólogos também que entendem que há um significado muito mais profundo em se tornar pescadores de gente. No Antigo Testamento, a imagem de pescadores de gente estava ligada à noção de julgamento. Como, por exemplo, nos diz o seguinte, um dos textos: sim, eis que virão sobre vós dias em que ele vos levantará como ganchos, e o que de vós restarem serão agarrados por anzóis. Amós capítulo 4, versículo 2. Ou então, diz o seguinte: porque fazes os homens como peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. A todos levantam o inimigo com anzol, pesca-o de arrastão, e os ajunta na sua rede de varredura. Por isso ele se alegra e regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima como incenso a sua varredura. Porque ele se enriqueceu da sua porção e tem gordura com a comida. Acaso continuará por isso esvaziando a rede e matando sem piedade seus povos? Abacuque 1, 14 a 17, em que Abacuque traz um comparativo entre as pessoas que confiam nos deuses do mar e como Deus iria trazer aqueles povos pescados para si. E nós temos ainda, por exemplo, texto de Jeremias, capítulo 16, versículo 16, que também utiliza essa metáfora do julgamento como ser pescado por Deus. Essa metáfora também estava presente entre povos do tempo de Jesus ali, entre povos judaicos, como por exemplo a comunidade de Qumran, que em uma oração de agradecimento agradece a Deus por essa pessoa agradece a Deus por ela ter feito morada entre os pescadores de gente que estendem as suas redes na superfície da água e caçam filhos da injustiça. Isso aqui está nos hinos de graças de Qumran. Aqui provavelmente, se Jesus estava realmente trazendo muito mais, um significado muito mais profundo para pescadores de gente, nós podemos saber que Jesus provavelmente estava afirmando que ele iria transformar aqueles discípulos naqueles que lançam as redes e que por meio do seu trabalho ocorreria o julgamento e a salvação de pessoas. E as pessoas seriam aquelas que seriam puxadas, resgatadas, arrancadas da sua situação de trevas e destruição. Por fim, essa metáfora significa que aqueles discípulos, aquilo que aqueles discípulos iriam fazer a partir daquele momento seguindo Jesus. A sua pregação missionária, o seu ensino, os seus exorcismos, que são uma ênfase do Evangelho de Marcos, tudo isso demonstraria que o reino de Deus estaria chegando e que a guerra contra as forças das trevas estaria começando. E eles iriam pescar pessoas para o reino de Deus. E nós, leitores de Marcos, continuando nossa leitura, nós já fomos apresentados a Jesus. Mas pense bem, esses homens, eles não conheciam Jesus. Quem é esse homem? Eles não sabem. Jesus nem mesmo se apresentou a eles. Eles não estavam querendo também se tornar discípulos de ninguém, mas mesmo assim, eles se tornaram. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. E o leitor deveria se perguntar: o que fez com que essas pessoas abandonassem tudo?
Alguns poderiam afirmar que foi a personalidade de Jesus, outros, quem sabe, romantizando a profundidade do olhar de Jesus. Ou então o conteúdo do seu ensino, apesar dele não ter ensinado nada para aquelas pessoas. Ou quem sabe, a sua presença, ou a sua personalidade. A verdade é que Marcos não nos dá nenhuma dica do porquê essas pessoas seguiram Jesus. Os outros evangelhos dão, Marcos não. Nos é dito apenas que esses homens não conheciam Jesus, e nós não recebemos nenhuma dica do porquê, do que os fez seguir Jesus. Nós não encontramos aqueles homens ponderando sobre seguir Jesus ou não. Será que eu deveria seguir? Será que é uma boa ideia seguir Jesus? Não encontramos aqueles homens observando, pensando, raciocinando. Eles simplesmente largam tudo e seguem. Eles apenas vão. Eles não escolheram, eles simplesmente foram. E assim nós observamos que a palavra de Jesus, assim como a palavra de Deus no Antigo Testamento, ela é efetiva, ela é poderosa, ela consegue aquilo que ela diz que iria conseguir. Porque esses homens seguiram Jesus, nós não sabemos, mas sabemos que para Simão e André, para seguir Jesus era preciso abandonar as suas redes. Seguir Jesus para João e Tiago significava deixar os seus pais. A verdade é que aqui que nós estamos diante, meus irmãos, de algo que nós normalmente, quando leitores que já conhecem esse texto, não percebemos isso. Nós estamos diante do primeiro milagre de Jesus. Nós estamos diante do primeiro milagre de Jesus, em que Jesus chama, e sem nenhuma palavra a mais, os pescadores respondem e começam a segui-lo. Em outros evangelhos, essa noção é até mesmo suavizada, com explicações para os motivos do que fez essas pessoas seguirem Jesus, mas Marcos não. Marcos quer demonstrar para nós que isso aqui foi um milagre. Isso aqui foi um milagre. Jesus vê, Jesus chama, eles apenas respondem. Jesus olha em meio à multidão, Jesus escolhe, Jesus elege, Jesus traz para perto de si. E aqueles que ouviram o seu poderoso chamado, o seguirão. A iniciativa aqui, ela é totalmente de Jesus. E por mais que o chamado de Jesus possa parecer um convite, ele não é. O que nós estamos diante aqui é de uma convocação. Jesus convoca, e uma convocação sobre a qual eles não poderiam ponderar, eles não poderiam escolher seguir ou não, eles não tiveram autonomia. O chamado para aqueles discípulos foi um milagre. E nós sabemos, meus irmãos, a nossa vida, ela é feita de escolhas, não é mesmo? A gente vive repetindo isso. Desde quando crianças, nossos pais tentam nos ensinar que nós devemos aprender a escolher qual brinquedo a gente vai brincar, aqui e ali. Os pais tentam ensinar aos seus filhos que eles deveriam ter autonomia. E quanto mais nós crescemos, mais importantes se tornam as nossas escolhas. Qual faculdade eu vou cursar? Qual será o meu trabalho? Com quem eu vou me relacionar? E quanto mais nós crescemos, mais importantes são essas escolhas que nós devemos tomar. Elas exigem mais responsabilidade. Quanto mais nós crescemos, mais nós temos autonomia para tomar nossas decisões. Ou será mesmo? Até nas pequenas coisas, meus irmãos, eu quero que vocês pensem agora. E aqui eu não estou falando de calvinismo nem nada do tipo, tá bom? Isso não é minha intenção hoje. Até nas pequenas escolhas que a gente acha que escolheu, será que a gente escolheu mesmo? Aquele curso do sonho, tocar música, foi algo que surgiu dentro de você ou você escolheu? A pessoa com a qual você se relaciona e casou, você escolheu ela, uma decisão totalmente pensada, ponderada, racional? Ou surgiu um sentimento dentro de você com o qual você simplesmente foi e se entregou? A verdade é que a gente escolhe muito pouco. A gente escolhe muito pouco. E aqueles discípulos também não escolheram, mas por outros motivos, totalmente diferentes dos nossos.
Ali foi um milagre. A gente são as circunstâncias da nossa vida, tá bom? Mas o chamado daqueles primeiros discípulos não serviu apenas como demonstrativo da história deles, do que aconteceu na história deles, na história de Jesus. Essa história de Marcos, vai muito além sobre a história real do que aconteceu. Em Marcos, essa história, ela também é a história da primeira igreja, para quem Marcos escreveu esse evangelho. E eu quero que vocês pensem, imaginem as pessoas que receberam esse documento, receberam as primeiras pessoas que leram isso, que ouviram isso, lido numa comunidade na igreja. Essa era a história dos discípulos, mas também era a história de cada uma daquelas pessoas que estava no primeiro século, reunindo para ouvir a mensagem de Jesus. E muito mais do que a história deles, eu quero que vocês parem e pensem, essa também é a história de cada um de vocês, essa é a história de cada um de nós, essa é a nossa história. O evangelho de Marcos, do início ao fim, conta a história dos primeiros discípulos e de Jesus, da primeira igreja, e a nossa história também. 3 histórias em uma história só, olha que interessante. Os discípulos são aquelas pessoas que ouvem um chamado, abandonam tudo e seguem Jesus. E por mais que mais adiante o evangelho de Marcos venha demonstrar que essas pessoas continuaram a ter casas, a ter as suas famílias e, portanto, elas não saíram numa jornada totalmente irresponsável. Pelo menos o evangelho de Marcos traz essa ênfase de que é importante ter a responsabilidade com a casa que permaneceu. Isso não diminui nada a radicalidade do chamado a qual eles ouviram. Os primeiros discípulos, a primeira igreja, nós aqui hoje, todos foram chamados para realinhar a sua vida e seguir ao chamado de Jesus. E o chamado de Jesus é para se tornar pescador de gente. O chamado de Jesus era para aprender a pregar a mesma mensagem que Jesus pregou. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa deve ser a mensagem que deve estar em nossos lábios. É um chamado para cada um de nós, para que nós possamos aprender a caminhar nos passos de Jesus. É um chamado para que nós possamos seguir com Jesus, indo adiante à nossa frente. O nosso chamado é para seguir os passos de Jesus. O nosso chamado é para participar da salvação do mundo. Meus irmãos, que nós todos juntos possamos prosseguir nessa jornada, amém? Gostaria de convidar a todos vocês que ficassem de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque Tu andou no mar da Galileia e encontrou aqueles homens. Nós te agradecemos porque o Senhor se fez carne e chamou pessoas para estarem próximo de Ti. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos porque Tu decidiu ser um Cristo que não faz tudo sozinho, mas que faz isso com pessoas, que exerce seu ministério com cada um de nós, que nós possamos, Pai amado, compartilhar desse ministério, dessa missão de pregar o Evangelho, que nós possamos realinhar a nossa vida e caminhar juntamente de Ti, que nós possamos seguir os Seus passos, que o Teu Santo Espírito possa efetuar em nós toda e qualquer transformação necessária. Senhor Jesus Cristo, haja em nossos corações, transforma-nos, nós estamos aqui, usa-nos, Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, que está sentado à Tua direita e que reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.